Oasis Lab, seu refúgio mental. Você já sentiu que sua mente parece uma aba de navegador que nunca fecha? Não uma aba. 47 abas. Algumas tocando áudio que você não consegue identificar a origem. Algumas carregando há tempo demais sem nunca terminar. Algumas que você nem lembra quando abriu, mas tem medo de fechar porque pode ser algo importante. E por baixo de tudo isso, o sistema ficando mais lento. A bateria drenando. E você tentando fazer trabalho real em um computador que está tecnicamente funcionando, mas na prática colapsando sob o peso do que acumulou. Essa é a descrição mais precisa que conheço do que a maioria das pessoas chama de mente acelerada, ou ansiedade, ou falta de foco, ou simplesmente o jeito que as coisas são hoje em dia. Mas não é o jeito que as coisas precisam ser. Existe um dado que raramente aparece nas conversas sobre produtividade e saúde mental. A Universidade da Califórnia, em Irvine, conduziu um estudo que mediu quanto tempo leva para um trabalhador recuperar o foco completo após uma interrupção. A resposta foi 23 minutos e 15 segundos. Não para retomar a tarefa, para recuperar o nível de concentração que havia antes da interrupção. E a média de interrupções que um trabalhador moderno experimenta por hora, incluindo as que ele mesmo cria ao verificar o celular, ao checar e-mail, ao alternar entre aplicativos, é de 35 interrupções por hora em uma mente que precisa de 23 minutos para se recuperar de cada uma. A matemática não fecha. Nunca vai fechar. Porque o problema não é de tempo. É de arquitetura mental. Em 161 d.C., um homem assumiu o cargo mais poderoso do mundo ocidental. Era imperador de Roma. Tinha exércitos, senadores, crises constantes, guerras em múltiplas fronteiras, epidemias que dizimavam populações, decisões que afetavam milhões de pessoas. Tinha, por qualquer métrica objetiva, mais razões para ter uma mente em caos do que qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo agora. E ele escrevia, em cadernos privados que nunca pretendeu publicar, sobre clareza, sobre a qualidade de atenção que ele deliberadamente cultivava todos os dias, sobre o trabalho de manter a mente ordenada, não apesar das circunstâncias externas, mas independente delas. Marco Aurélio não tinha clareza mental, porque sua vida era simples. Tinha clareza porque havia desenvolvido, através de prática estoica deliberada, uma arquitetura mental que resistia ao caos externo sem negá-lo. Esse vídeo é sobre essa arquitetura, sobre como você a constrói, sobre o que você precisa eliminar para que ela possa existir, e sobre o que se torna possível quando ela está no lugar. Fica até o final. O que vem na última parte vai mudar a forma como você pensa sobre o que a clareza realmente é. O caos não está fora de você. A primeira coisa que precisa ser dita sobre a mente em caos é a que mais pessoas resistem a ouvir. O caos não está fora de você. Existe uma narrativa conveniente e compreensível que atribui a desordem mental ao ambiente externo. São as notificações. É o ritmo da vida moderna. É a quantidade de informação disponível. É o trabalho excessivo, o trânsito, as redes sociais, as responsabilidades que não param de crescer. Todos esses fatores são reais. Nenhum deles é a causa primária. A causa primária é interna. É a estrutura mental com a qual você processa o ambiente externo. Porque duas pessoas podem estar expostas ao mesmo volume de estímulos e informação, ao mesmo ritmo de vida, ao mesmo nível de demandas externas, e uma experimenta caos, e a outra experimenta uma pressão gerenciável. A diferença não está no ambiente, está na arquitetura. Epicteto formulou isso com uma precisão que antecipou séculos de psicologia cognitiva. As coisas não perturbam as pessoas. São as opiniões sobre as coisas que perturbam. Ele não estava minimizando as dificuldades reais da vida. Estava apontando para onde o problema realmente reside e, consequentemente, para onde a solução realmente existe. Se o caos está fora, você está refém de quando o mundo decide cooperar. E o mundo raramente decide cooperar. Se o caos está dentro, você tem acesso à solução agora, independente de qualquer circunstância externa mudar. Isso é simultaneamente a notícia mais libertadora e a mais desconfortável desse vídeo. Libertadora porque significa que a clareza não depende de condições perfeitas. Desconfortável porque significa que a responsabilidade pela desordem não pode ser completamente terceirizada. A neurociência contemporânea chegou à mesma conclusão por um caminho diferente.
O que os pesquisadores chamam de carga cognitiva, a quantidade de recursos mentais sendo usados simultaneamente, não é determinada principalmente pelo volume de estímulos externos, mas pelo número de loops abertos internos, preocupações não resolvidas, decisões adiadas, compromissos vagos que nunca foram concretizados, tarefas que você sabe que precisa fazer, mas não definiu quando e como fará. Cada um desses loops abertos ocupa uma parcela da memória de trabalho. E a memória de trabalho, que é o espaço mental onde o pensamento consciente acontece, tem capacidade limitada. Quando está sobrecarregada de loops abertos, resta pouco espaço para o pensamento claro, para a atenção sustentada, para a criatividade, para a presença real. O caos mental não é o mundo entrando na sua mente. É a sua mente incompleta consigo mesma. O inventário do que ocupa espaço. Antes de qualquer prática, antes de qualquer hábito novo, existe um passo que os estoicos chamavam de exame, um inventário honesto do estado atual das coisas. Você não pode organizar o que não sabe que tem. E a maioria das pessoas tem uma quantidade surpreendente de desordem mental que nunca foi mapeada porque nunca foi examinada com a distância necessária para ser vista claramente. O inventário mental tem 3 categorias que juntas formam o mapa completo do caos. A primeira categoria é a das preocupações não processadas. São os pensamentos que aparecem regularmente, frequentemente nos momentos de menos resistência, ao acordar, no banho, no trânsito, no intervalo entre uma tarefa e outra, sobre situações que você não resolveu internamente. Não necessariamente situações que precisam de ação externa, porque algumas não precisam, mas situações que você nunca sentou para processar com honestidade suficiente para chegar a uma posição de clareza sobre elas. A segunda categoria é a das decisões suspensas. São as escolhas que você sabe que precisa fazer e que ficam em estado de suspensão indefinida, porque são difíceis, porque as opções parecem equivalentes, porque o custo de decidir errado parece alto demais. Cada decisão suspensa ocupa espaço de processamento constante, mesmo quando você não está pensando ativamente nela, porque o sistema operacional mental mantém o arquivo aberto à espera de instrução. A terceira categoria é a dos compromissos vazados. São as coisas que você disse que faria para outros ou para si mesmo, que nunca foram convertidas em plano concreto. A intenção existe, a ação não foi definida. E essa lacuna entre intenção e ação planejada cria uma tensão que drena a energia continuamente. Marco Aurélio começava cada manhã com o que descrevia como o trabalho de clarificação, não como ritual espiritual, como higiene mental prática. O equivalente moderno mais próximo é o que o sistema GTD, de David Allen, chama de captura. O processo de tirar tudo que está ocupando espaço mental e colocar em um sistema externo confiável onde possa ser processado. Mas os estoicos adicionavam uma dimensão que os sistemas modernos de produtividade frequentemente omitem: a qualificação. Não apenas capturar o que está na mente, mas qualificar cada item segundo o princípio fundamental de Epicteto. Isso está no meu controle ou fora do meu controle. Esse filtro, aplicado sistematicamente ao inventário mental, dissolve uma porção significativa do caos imediatamente. Porque muitas das preocupações que ocupam o espaço mental de forma crônica são preocupações sobre coisas que você não pode mudar. E uma preocupação sobre algo que não pode ser mudado não é planejamento. É sofrimento sem função. Quando você consegue ver claramente o que está no seu controle e o que não está, e pratica genuinamente soltar o que não está, o espaço que se libera é imediato e palpável. A tirania da informação sem digestão. Existe uma forma específica de desordem mental que é característica do mundo contemporâneo e que nenhuma geração anterior experimentou na mesma escala. É a acumulação de informação não digerida. Você consome podcasts no caminho para o trabalho, artigos durante o almoço, vídeos à noite, notícias de manhã, posts ao longo do dia. Uma quantidade de informação que em gerações anteriores teria sido considerada impossível de processar em uma única vida inteira, você processa em uma única semana. Mas processa não é a palavra certa. Você ingere, que é diferente. Digestão de informação é o processo de integrar o que você recebe ao que já sabe, questionar onde contraria o que acredita, extrair o que tem valor prático, descartar o que não tem.
é um processo ativo que requer tempo e espaço mental. Ingestão é o fluxo contínuo de entrada sem esse processamento. E o que acontece quando você ingere mais do que digere é o equivalente mental do que acontece fisicamente, quando você come mais do que seu metabolismo consegue processar. Acumulação, peso, lentidão, sensação de estar cheio sem estar nutrido. A maioria das pessoas que se queixa de mente em caos está, na verdade, sofrendo de indigestão informacional crônica. Sêneca escreveu sobre esse problema com uma clareza que parece impossível para alguém que não tinha internet, mas que demonstra que o problema não é a tecnologia, é o hábito. Ele dizia que ler muitos livros sem digerir nenhum produz confusão em vez de sabedoria, que o estômago enfraquece quando está sempre ocupado digerindo alimentos novos, em vez de fortalecer com o que já recebeu. Marco Aurélio lia filosofia toda manhã, mas lia pouco e meditava muito sobre o pouco que leu. As meditações são o registro de alguém que tomou um conjunto limitado de princípios e os examinou de todos os ângulos possíveis ao longo de anos. Não variedade, profundidade. A distinção entre variedade e profundidade é fundamental para entender a diferença entre informação e clareza. Informação é acumulável ao infinito. Clareza não. Clareza vem não de saber mais coisas, mas de compreender mais profundamente as coisas que importam. O protocolo concreto aqui tem duas partes. A primeira é a redução intencional do fluxo de entrada. Não como privação, mas como curadoria. Menos fontes com mais qualidade. Menos tempo de consumo com mais tempo de reflexão sobre o que foi consumido. A proporção entre entrada e processamento precisa ser reequilibrada na direção do processamento. A segunda parte é a criação de tempo deliberado para a digestão, que pode ser um diário. Pode ser conversas sobre ideias com pessoas que pensam bem. Pode ser simplesmente sentar em silêncio depois de consumir algo significativo e deixar a mente trabalhar com o material antes de adicionar mais. O silêncio, que a cultura moderna trata como ausência a ser preenchida, é, na verdade, onde a integração acontece. É onde a informação se torna entendimento. E entendimento, ao contrário da informação, ocupa muito menos espaço mental porque está organizado em estruturas coerentes em vez de disperso em fragmentos soltos. A multitarefa como arquitetura do caos. Existe um mito sobre produtividade que sobreviveu décadas apesar de evidência científica abundante em sentido contrário. O mito de que multitarefa é habilidade, que fazer várias coisas ao mesmo tempo é sinal de capacidade mental superior. A realidade documentada pela neurociência é precisa e inequívoca. O cérebro humano não processa múltiplas tarefas cognitivas simultaneamente. O que parece multitarefa é alternância rápida entre tarefas, task switching, com um custo de transição em cada alternância. Esse custo é mensurável. Pesquisas da Universidade de Michigan mostraram que a alternância frequente entre tarefas pode reduzir a eficiência em até 40%. 40% do tempo disponível sendo gasto no overhead de transição entre um estado mental e outro. Mas o custo que raramente é mencionado nesses dados é o custo estrutural. Não apenas a ineficiência de cada sessão de multitarefa, mas o que o hábito prolongado de multitarefa faz com a arquitetura da atenção. A atenção sustentada é uma capacidade. Como qualquer capacidade, ela se fortalece com uso e se atrofia com desuso. Uma mente habituada à alternância constante perde progressivamente a capacidade de sustentar foco profundo por períodos prolongados. Não porque a capacidade desapareceu, mas porque o limiar de desconforto para a concentração sem interrupção diminuiu a tal ponto que qualquer dificuldade aciona o impulso de alternar para algo mais fácil. O resultado é uma mente que opera cronicamente em modo superficial, não porque não é capaz de profundidade, mas porque a profundidade requer um limiar de tolerância ao desconforto que o hábito da multitarefa destruiu gradualmente. Marco Aurélio descrevia o que chamava de trabalho com inteireza. Dedicar-se completamente ao que está diante de você, sem deixar que qualquer outra coisa ocupe espaço mental enquanto essa tarefa está sendo executada. Não como eficiência produtivista, como respeito pelo que está sendo feito e pela própria capacidade de fazê-lo bem. Epicteto ia mais longe. Ele dizia que fazer uma coisa mal enquanto pensa em outra coisa é uma forma de desrespeito duplo, com a tarefa que está sendo feita e com a tarefa que está sendo pensada.
nenhuma das duas recebe o que merece. O protocolo estoico para reconstruir a capacidade de atenção sustentada começa com algo que parece radical na sua simplicidade. Uma coisa de cada vez. Não como meta de longo prazo, como prática imediata, a partir de agora, no próximo bloco de trabalho. Defina o que você vai fazer. Elimine todos os outros estímulos durante o período que vai fazê-lo. Comece. E quando o impulso de alternar aparecer, que vai aparecer com uma insistência proporcional ao quanto o hábito está entrincheirado, trate esse impulso como dado interessante sobre o estado da sua atenção e retorne deliberadamente ao que estava fazendo. A capacidade se reconstrói, mas apenas com a prática que a reconstrói, que é exatamente a prática que o hábito da multitarefa tornou desconfortável. O peso invisível das decisões adiadas. Existe um experimento mental que quero que você faça agora mesmo. Pense em todas as decisões que você sabe que precisa tomar e que estão em estado de suspensão. Podem ser grandes, sobre carreira, relacionamentos, projetos de vida. Podem ser pequenas, sobre uma compra, uma conversa que precisa acontecer, um compromisso que você precisa aceitar ou recusar. Some tudo. Quantas são? Para a maioria das pessoas que faz esse exercício com honestidade, o número é surpreendente. Não 3 ou 4. Dezenas. Às vezes mais de 100 quando você inclui os itens menores. E cada uma delas, mesmo as menores, ocupa um fragmento da atenção mental de forma contínua. O sistema operacional mental as mantém abertas à espera de resolução. E cada arquivo aberto consome recursos, mesmo quando não está sendo acessado conscientemente. Os estoicos tinham uma prática que lidava diretamente com isso, e que tem uma eficiência que a psicologia moderna confirmaria séculos depois. Marco Aurélio chamava de resolução presente, a prática de lidar com o que pode ser lidado agora, em vez de permitir que se acumule. Não era uma recomendação para agir impulsivamente em todas as decisões. Era o reconhecimento de que a maioria das coisas que ficam em suspensão indefinida não estão lá, porque precisam de mais tempo para ser decididas. Estão lá porque a decisão é desconfortável, e o adiamento evita o desconforto imediato ao custo de um desconforto difuso e contínuo. Há uma tipologia útil para processar o inventário de decisões adiadas que se alinha ao pensamento estoico. Para cada item em suspensão, 3 perguntas em sequência. Primeiro, isso requer decisão minha? Muitas coisas que ficam na lista de pendências mentais não são realmente decisões suas. São situações que você está monitorando, mas sobre as quais não tem controle ou responsabilidade real. Identificar essas e soltá-las deliberadamente dissolve uma porção significativa da lista. Segundo, se requer decisão, o que eu precisaria saber para decidir que não sei ainda? Se existe informação genuinamente faltante, a ação correta não é continuar suspendendo a decisão, mas ir buscar a informação. Isso converte uma decisão adiada em uma tarefa ativa, que tem peso mental muito diferente. Terceiro, se tenho a informação necessária, por que não decidi ainda? A resposta honesta para essa pergunta geralmente é o desconforto de uma das opções. E nomear esse desconforto explicitamente, em vez de deixá-lo operar implicitamente como razão não articulada para o adiamento, frequentemente reduz seu poder o suficiente para permitir a decisão. Sêneca escrevia que a pessoa indecisa não vive no presente. Vive num estado intermediário, nem aqui nem lá, consumida pela suspensão que ela própria criou. A decisão tomada, mesmo que imperfeita, restaura a presença que a suspensão roubou. O papel do ambiente físico na clareza mental. Existe uma conexão que raramente é discutida em profundidade no contexto do estoicismo, porque parece demasiado prática para um tema filosófico. O impacto do ambiente físico sobre a arquitetura mental. Os estoicos não eram ascetas no sentido de ignorar completamente o ambiente físico. Marco Aurélio era meticuloso sobre o espaço onde trabalhava e pensava. Sêneca escreveu sobre a importância de ter um ambiente que não demandasse atenção desnecessária para si mesmo. A neurociência moderna tem documentado extensivamente o que os estoicos compreendiam intuitivamente. O ambiente físico não é neutro em relação ao estado mental. Ele o modula de formas que operam abaixo da consciência. Desordem visual, superfícies cobertas de objetos não organizados, espaços onde cada item solicita atenção porque não tem lugar definido, ativa o sistema de monitoramento de ameaças do cérebro de forma contínua e de baixa intensidade.
não com a intensidade de uma ameaça aguda, mas com o suficiente para manter o sistema nervoso em estado de vigilância parcial, que consome energia e reduz a capacidade de concentração profunda. O conceito japonês de ma, que se traduz aproximadamente como espaço vazio intencional, captura algo que o estoicismo também valorizava, que a ausência de coisas desnecessárias não é privação. É condição para que o que importa possa ser percebido com clareza. Marco Aurélio escreveu sobre a mente como um espelho. Quando o espelho está limpo, reflete com precisão. Quando está coberto de marcas e poeira, distorce. O ambiente físico funciona como extensão desse espelho. Um espaço desordenado é um espelho sujo, que distorce a percepção antes que qualquer pensamento seja gerado. O protocolo concreto começa com um princípio simples, mas exigente. Cada objeto no seu ambiente de trabalho e pensamento deve ter um lugar definido e uma razão para estar onde está. Não como perfeccionismo estético, como higiene cognitiva. O processo de organizar um espaço físico tem um efeito secundário, que é tanto ou mais valioso quanto o resultado final. O ato de examinar cada objeto e decidir onde pertence ou se pertence ao espaço é, em miniatura, o mesmo processo de clarificação que você aplica à mente. É a prática da distinção. Isso serve ao que estou tentando fazer ou apenas ocupa espaço? A pergunta, aplicada a objetos físicos, treina a capacidade de aplicá-la a pensamentos, preocupações e compromissos mentais. E o ambiente que emerge, limpo não de personalidade, mas de acúmulo não intencional, para de solicitar atenção e começa a sustentá-la, reconstruindo a capacidade de silêncio. Aqui está o que ninguém quer ouvir sobre clareza mental, mas que é impossível de contornar honestamente. Clareza requer silêncio, e silêncio é a coisa que mais sistematicamente evitamos. Não estou falando de silêncio monástico ou de ausência total de som. Estou falando do silêncio interno que existe quando você não está consumindo, não está respondendo, não está processando estímulos externos. O estado onde a mente está presente consigo mesma, sem demanda de entrada ou de saída. Observe por quanto tempo você consegue manter esse estado antes de pegar o celular, antes de colocar um podcast, antes de checar alguma notificação, antes de criar qualquer input para preencher o espaço. Para a maioria das pessoas, o número é perturbadoramente pequeno. Não porque são inquietas por natureza, mas porque desenvolveram uma intolerância ao silêncio interno, que é resultado de anos de treinamento condicionado pelo ambiente tecnológico. As redes sociais, os aplicativos de streaming, as plataformas de notícias, todos foram projetados com o objetivo explícito de nunca deixar o silêncio se instalar. Cada notificação, cada autoplay, cada scroll infinito existe para preencher o espaço vazio antes que a mente tenha a chance de habitá-lo. Mas o espaço vazio não é problema a ser resolvido. É o estado onde a integração acontece, onde os pensamentos dispersos se organizam naturalmente, onde as conexões entre ideias surgem não porque você as forçou, mas porque você deu espaço para que emergissem, onde a intuição, que é o processamento não linear que acontece abaixo da consciência, consegue trazer seus resultados à superfície. Marco Aurélio começava cada manhã com o que descrevia como tempo com si mesmo antes de ser demandado pelo mundo. Não meditação no sentido formal. Simplesmente tempo onde a mente estava presente sem agenda, sem entrada, sem tarefa. E era nesse tempo que muitas das clarificações que aparecem nas meditações emergiam. Sêneca escrevia cartas sobre o valor de recuar regularmente para dentro de si mesmo, não para escapar do mundo, mas para processar o mundo com a distância necessária para entendê-lo, em vez de apenas reagir a ele. A reconstrução da capacidade de silêncio começa com exposição deliberada e gradual ao que a mente faz quando não está sendo alimentada externamente. Começa com 5 minutos, sem celular, sem música, sem podcast. Apenas você e o que aparecer. E o que vai aparecer nos primeiros dias é desconforto, agitação, o impulso urgente de fazer alguma coisa. Esse desconforto é o sintoma de abstinência de um hábito profundamente entrincheirado. Não é sinal de que o silêncio não está funcionando. É sinal de que estava fazendo falta há muito tempo. Com prática, o desconforto reduz. E no espaço que abre, você começa a reencontrar algo que o ruído constante havia encoberto. O pensamento que é genuinamente seu.
Não o pensamento reativo à última coisa que consumiu. Não o pensamento formatado pelo estilo de quem você estava ouvindo. O pensamento que emerge da sua própria experiência, dos seus próprios valores, da sua própria perspectiva. Epicteto dizia que a pessoa que não consegue ficar sozinha consigo mesma não tem companhia de qualidade dentro de si. Não como crítica, como diagnóstico e como incentivo para construir essa companhia através da prática de habitar o próprio interior. A disciplina da atenção seletiva. Tudo que existe no universo observável solicita atenção. Eventos globais, opiniões de desconhecidos, crises em escalas que você não pode influenciar, dramas de pessoas que você nunca conheceu, debates sobre questões que nunca afetarão sua vida de forma direta. Toda essa solicitação é real, e toda ela tem um custo quando atendida. Os estoicos desenvolveram um princípio que chamo de atenção seletiva radical. Não seletividade tímida, onde você reduz levemente o consumo de notícias ou passa um pouco menos de tempo nas redes, mas a prática deliberada e consistente de aplicar a questão central a tudo que solicita sua atenção. Isso afeta o que está no meu controle? Se não, que valor tem para mim saber disso? Isso vai contra a narrativa moderna de que o cidadão informado deve estar a par de tudo o que acontece. Mas existe uma distinção importante entre estar informado sobre o que é relevante para suas decisões e responsabilidades reais, e consumir indiscriminadamente tudo que os algoritmos decidem que vai maximizar seu engajamento. Marco Aurélio governou um dos maiores impérios da história e tinha um princípio de curadoria de atenção que pode parecer surpreendente. Ele se recusava a deixar que eventos que não podiam ser influenciados por suas ações habitassem sua mente de forma extensa. Não por indiferença, por compreensão de que a atenção direcionada para o que não pode ser mudado é a atenção roubada do que pode. Epicteto foi mais explícito ainda. Ele ensinava a seus alunos que a primeira disciplina filosófica, a disciplina do desejo, começava com a prática de não desejar que os eventos do mundo sejam diferentes do que são. E a extensão prática disso é não dedicar atenção extensa a lamentar, analisar e discutir o que não pode ser mudado. A ciência confirma a racionalidade desse princípio. Pesquisas sobre consumo de notícias documentam que exposição prolongada a notícias negativas, especialmente sobre eventos que o indivíduo não pode influenciar, está associada de forma consistente a níveis elevados de ansiedade, ruminação e comprometimento cognitivo, sem nenhum benefício mensurável em termos de resultados práticos. O protocolo concreto começa com uma auditoria de atenção. Por um dia, anote cada vez que você direciona a atenção para algo e em seguida responde às perguntas. Isso é relevante para alguma decisão ou ação que preciso tomar? Isso está no meu círculo de influência real? Se não para as duas, a atenção foi, na linguagem estoica, desperdiçada. O objetivo não é chegar a zero na coluna de atenção não produtiva. Atenção levemente recreativa tem valor, mas criar consciência da proporção entre a atenção que serve ao que você está construindo e a atenção que apenas responde ao que o ambiente solicita é o primeiro passo para reequilibrar essa proporção na direção que produz clareza. O princípio da ação única. Há uma ideia nos textos estoicos que é simultaneamente a mais simples e a mais difícil de aplicar, e que, quando aplicada de verdade, não como conceito, mas como prática, produz uma transformação na clareza mental que nenhuma outra técnica consegue replicar. A ideia é que toda ação deve ser completa antes de começar a próxima. Algo mais profundo do que isso. A ideia de que quando você está fazendo algo, você está completamente nele, com toda a atenção, com toda a intenção, como se fosse a única coisa que existisse no mundo enquanto está sendo feita. Marco Aurélio chamava isso de agir como se fosse a última vez, não como melodrama existencial, como método para eliminar a parcialidade de atenção que rouba a qualidade de tudo que você faz. Quando você age como se fosse a última vez que fará aquela coisa, você não pode dividir a atenção. A parcialidade seria uma traição ao momento. A desordem mental é, em grande parte, o acúmulo de coisas feitas pela metade. Tarefas iniciadas sem conclusão que ficam em estado de loop aberto. Conversas tidas sem presença real que precisam ser tidas novamente porque a primeira vez não aconteceu completamente.
Trabalho produzido com atenção parcial que precisa ser refeito porque os erros da distração se acumularam. O princípio da ação única não é sobre lentidão. Uma pessoa que age completamente em cada coisa que faz pode ser mais rápida do que uma pessoa que alterna constantemente, precisamente porque não tem o overhead das transições e não produz o retrabalho das falhas de atenção. É sobre presença, a qualidade de estar completamente onde você está enquanto está lá. Sêneca escreveu que o tempo que você dá de forma dividida não é dado de verdade, é apenas emprestado. E o que você faz com atenção dividida não é feito de verdade, é apenas iniciado. A prática começa com o que você está fazendo agora, não com alguma versão futura ideal da sua vida onde as circunstâncias finalmente cooperam. Com a próxima coisa na sua lista, a próxima conversa, o próximo bloco de trabalho. Uma coisa, completamente, até ser concluída ou até que um ponto natural de pausa apareça, sem alternar, sem monitorar o que está esperando, sem um olho no que vem depois. O paradoxo que emerge com a prática é que a mente que opera em ação única acaba processando mais em menos tempo. Não apesar de fazer uma coisa de cada vez, mas por causa disso. Porque a qualidade da atenção sustentada produz trabalho que não precisa ser refeito, insights que não teriam emergido na superficialidade da multitarefa e uma sensação de progresso real que realimenta a capacidade de continuar. O que é clareza realmente? Chegamos à última parte, e quero cumprir o que prometi na abertura. Mudar a forma como você pensa sobre o que clareza realmente é. A clareza não é o estado onde sua mente está vazia. Uma mente vazia não é clara, é apenas vazia. A clareza não é a ausência de pensamentos difíceis. Alguns dos pensamentos mais importantes que você pode ter são difíceis, e uma mente que foge de dificuldade não tem clareza, tem evitação. A clareza não é um estado permanente que você alcança e mantém. Qualquer descrição de clareza como destino fixo é, em si mesma, uma forma de confusão sobre o que ela é. A clareza estoica é um estado dinâmico de alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. É a condição onde sua ação emerge genuinamente dos seus valores e da sua compreensão honesta da situação, sem distorção pelo ruído da necessidade de aprovação, pelo peso das decisões adiadas, pela fragmentação da atenção dividida, pela acumulação de informação não digerida. Marco Aurélio descrevia esse estado não como tranquilidade passiva, mas como força ativa, a capacidade de enfrentar o que é difícil sem ser destruído por ele, de agir no que pode ser mudado sem desperdiçar energia no que não pode, de permanecer inteiro e presente enquanto o mundo ao redor opera no caos que sempre operou. Ele não tinha clareza porque sua vida era simples. Tinha clareza porque havia desenvolvido a disciplina de distinguir continuamente entre o que pertencia ao seu controle e o que não pertencia, entre o que servia ao que ele estava tentando construir e o que apenas solicitava atenção, entre o que era genuinamente importante e o que apenas parecia urgente. Essa disciplina não é instalada uma vez e mantida para sempre. É praticada todos os dias. Marco Aurélio escrevia sobre isso todos os dias, não porque havia esquecido os princípios, mas porque sabia que princípios não habitados através de prática regular se dissolvem sob a pressão da experiência cotidiana. E aqui está o que emerge quando essa disciplina está no lugar, não como estado permanente, mas como prática regular. Você para de reagir ao mundo e começa a responder a ele. Você para de ser arrastado pela corrente de solicitações externas e começa a agir a partir de um centro interno, que permanece estável, mesmo quando o externo é turbulento. Você não elimina o caos do mundo. O mundo é caótico por natureza, e sempre será. Mas você desenvolve a arquitetura interna que processa o caos sem reproduzi-lo internamente. E no espaço entre o caos externo e a clareza interna, que é o espaço que a prática estoica cria e expande, você encontra algo que a maioria das pessoas passa a vida procurando no lugar errado. Não paz no sentido de ausência de problema, mas a capacidade de estar presente, de pensar com precisão, de agir com intenção, independente do que o mundo está fazendo ao seu redor. Isso é clareza, não como destino, como capacidade. E capacidade se constrói através de prática, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, começando com a próxima. Você chegou até aqui com uma mente que tem 47 abas abertas, ou talvez 20, ou talvez apenas 3.
mas todas consumindo algo. O que esse vídeo propôs não é uma solução instantânea. É uma reorientação, uma mudança na direção em que você olha quando a mente está em caos. Para fora, em busca de condições externas melhores, ou para dentro, em busca da arquitetura que processa qualquer condição com clareza. Os estoicos escolheram consistentemente a segunda direção. Não porque as condições externas não importavam, mas porque compreenderam, através de observação honesta da experiência humana ao longo de gerações, que a espera por condições externas perfeitas é uma espera que nunca termina. O mundo não vai ficar menos complexo. As demandas não vão diminuir por conta própria. A quantidade de informação disponível vai continuar crescendo. A velocidade das coisas vai continuar acelerando. E no meio de tudo isso, você tem a mesma escolha que Marco Aurélio tinha no meio de guerras, epidemias e as demandas impossíveis de governar um império. Construir a arquitetura interna que permite clareza, apesar das circunstâncias, ou esperar que as circunstâncias cooperem. Ele escolheu construir, todos os dias, com a humildade de quem sabe que a clareza não é estado permanente, mas prática contínua, e com a disciplina de quem sabe que a prática contínua é o único caminho para algo duradouro. Você pode fazer o mesmo, não no nível de Marco Aurélio de imediato, no nível possível para você agora, com o próximo bloco de atenção, com a próxima decisão adiada que você vai finalmente resolver, com o próximo período de silêncio que você vai sustentar em vez de preencher, com a próxima tarefa que você vai fazer completamente em vez de parcialmente. Cada escolha dessas reconstrói um fragmento da arquitetura. E os fragmentos somados, ao longo de semanas e meses de prática consistente, produzem algo que não pode ser obtido de outra forma. Uma mente que é sua, que não está sendo gerenciada pelo ambiente, que não está sendo fragmentada pelas demandas externas, que está presente, ordenada e capaz de servir ao que você genuinamente está tentando construir. Isso é o que os estoicos chamavam de liberdade interior, e ela está disponível para você, não em algum ponto futuro depois que tudo se resolver, mas agora, na próxima escolha que você fizer, sobre onde direciona sua atenção. Se esse vídeo chegou em você no momento certo, você sabe. Compartilha com alguém que está tentando encontrar clareza num mundo que nunca para de solicitar. Deixa o like se ficou até aqui e se valeu o tempo que investiu. E se inscreve porque essa é apenas uma de muitas conversas sobre como construir, com princípios que sobreviveram 2 milênios, uma vida com mais presença, mais propósito e mais clareza. Até a próxima. Estoicismo aplicado. Mente ordenada.